Então canta. Cadê o sorriso no rosto? Não vê que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura. Só o poder de mais rápido. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou eu. Não vê que sou feliz, ao Senhor, nova criatura sou, nova criatura sou, nova sou. Como sempre, a sua palavra acima da média, né? Uma exposição da palavra com muita sabedoria. Achei muito edificante, foi muito bom, nunca tinha ouvido falar pessoalmente, só pelo site. Eu falo que eu gostei pra caramba da palavra do pastor Caio Fábio. Ele tem uma mensagem viva, contemporânea e que nos traz muito da palavra de Deus, que nós, na contemporaneidade, tanto necessitamos. Com a palavra de hoje, eu entendi que é tão simples, né, as coisas de Deus, é só a gente olhar para Jesus. Isso foi ensinado aqui hoje. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9. Só o iniciozinho do capítulo, os primeiros versículos, que dizem assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem as obras de Deus. Ó Pai, nós invocamos o Teu Espírito juntos aqui, nessa confiança de que não somos deixados sós, nessa certeza de que não somos órfãos e nem estamos órfãos, porque Tu estás conosco. E, sobretudo, por essa alegria de sabermos que somos habitados por Ti, que Tu fizeste Tua morada em nós, porque Tu prometeste que aquele que Te ama e guarda a Tua palavra, Tu vens e fazes morada com o Pai no coração dessa pessoa. Então, falamos para cima, porque nossa mente está cheia da Tua majestade, mas falamos para dentro, porque sabemos que Tu habitas o nosso coração. E agora derrama o Teu Espírito, ilumina os nossos sentidos, e dá-nos percepção, e dá que pela Tua palavra e pela compreensão dela, o benefício, o bem do Evangelho se materialize no corpo como cura, como graça, na alma como desentupimento, desobstrução dos afetos e limpeza do porão do inconsciente, dos monstros e dos bichos e dos medos, e que seja luz para o Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha só, esse texto que a gente leu
suscita uma questão, que é: por que as pessoas sofrem? Por que tem gente que parece que nasce com um karma, carrega aquela marca a vida inteira? O caso aqui era um menino cego de nascença, já tinha virado homem, já estava com 40 anos, uma existência de cegueira. E questões desse tipo são as que produzem e fabricam religiões, doutrinas, filosofias, pensamentos. Basicamente, todo pensar humano é fundado na dor, na angústia, na perda. A produção filosófica, ela nunca nasceu em nenhum ambiente que não fosse do gemido. Mesmo quando a proposição dela é assim, completamente anárquica, epicureia no seu materialismo, no entanto, foi um coração doído que, para escapar à sua própria dor, propôs. O mesmo se pode dizer das religiões todas. Elas nascem do transe da agonia. Quando a gente pensa nas doutrinas que povoam a mente humana na Terra, você vai ver que todas elas são uma tentativa de explicar essa questão básica. Não só porque eu estou aqui. Se eu estivesse aqui sem dor nenhuma, se eu estivesse aqui sem ambiguidade alguma, se eu estivesse aqui sem questionamento algum, se eu estivesse aqui sem perplexidade nenhuma, se eu estivesse aqui sem conhecer a morte, a doença, a pobreza, a injustiça, a iniquidade, a covardia, a implacabilidade das crueldades humanas, se eu estivesse aqui sem nada disso, e se todos nós estivéssemos aqui sem nada disso, com certeza nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Porque tudo aquilo que gera seja um movimento de ajuntamento humano para buscar a Deus, ou para entender a si mesmo, ou para praticar exercícios de autocontrole ou autocompreensão, ou qualquer construção filosófica, sistemática, doutrinária, todas essas coisas nascem e brotam desse chão da dor humana. E tentam dar explicações razoabilíssimas. Tentam fazer viagens metafísicas para trás. Cristianismo, por exemplo, construiu uma espécie de ficção angelical para explicar a queda de Satanás. Então a gente fabricou um nome, Lúcifer. Você procura na Bíblia inteira e não acha. Mas é um nome que é absolutamente aceito, é um apelido cristão que pegou no diabo, não é? Quando o cara quer refinar o bicho, chama ele de Lúcifer. Quando quer colocar ele de smoking, paletó, gravata. Quando quer dar uma embecada no diabo, chama ele de Lúcifer. O diabo é aquela versão, sabe, Baixada Fluminense. O diabo é aquela versão já escrachada, cheguei de Havaiana. Mas o Lúcifer ainda é esse querubim brilhoso, né? Então, a gente construiu. Deus criou tudo. Entre os que criou um cara maravilhoso, um querubim chamado Lúcifer. Lúcifer, um dia na presença de Deus, ficou muito doido, surtou. E aí disse: eu quero ser maior do que ele, eu vou subir, vou chegar lá, vou controlar, vou mandar. Nesse dia ele caiu, isso nos contaram. A gente lê Ezequiel,
faz uma força enorme para pensar que o rei de Tiro está escondendo essa história, ou seja o que for. Mas essa é uma história que não está contada. Para ser verdadeiro, ela só existe em livro de construção de caronchinha teológica cristã, mas não está contada na Bíblia. Não está contada. Como não está contado um monte de coisa. A preocupação da Bíblia em explicar é nenhuma. E a de Jesus é menor ainda. Porque quem é que quer ser líder religioso, fundar uma religião, criar uma doutrina, produzir uma filosofia, e não vai discutir a questão do bem e do mal? Por que que o bem e o mal existem na Terra? Quais são os critérios e as categorias pelos quais seres humanos nascem, afortunadamente, alguns parece que desgraçadamente? Existiriam existências anteriores que justificariam esse reckoning, esse acerto de contas agora, generacional? O que que Jesus traria para explicar essa grande questão da humanidade? Não seria a oportunidade ideal para ele fazer um ensaio brilhante que nos apaziguasse a consciência, que nos desse uma explicação supra-kardeciana para o problema do bem e do mal? Não seria mais simples? Mas o extraordinário em relação a Jesus é que ele não está nem aí. Isso é que me choca. Mestre, olha a pergunta. Bola quicando assim, ó. Se fosse um filósofo, o cara não aguentava. Levantaram ela, é tua. Aí ela, pá, pá, pá. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Aí a gente pensa que ele vem de sem pulo. E que, sabe, vai te dar aquele chutão na veia mesmo. Aí ele passa displicentemente, diz assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se cumpram as obras de Deus. Aí abaixa aqui num canto, faz a maior meleira, cospe, olha só como é que é o grude. Cospe, pá, 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 põe mela, terra, aquela papa, junta aquela papa gosmenta, bota na mão. Fosse eu fazendo isso, ninguém ia querer receber essa oração com essa unção. Nem o cego queria. Ele só aceitou porque não viu. Aí vai lá e emplasta o cara. Vá puti-vuputi, pá, 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 panela. E diz, agora vai ao poço de Siloé lavar-te. O cara disse, é claro. Me levem, me carreguem, me transportem. Siloé, pelo amor de Deus, porque eu vou lá não é por obediência, é por puro desconforto. Ficar com esse emplasto na cara, vou tirar isso aqui agora. Só quando ele foi tirar, ele viu. Ficou curado. E a história é outra, vai embora. E eu não estou querendo falar dela. Eu estou querendo falar desse desinteresse de Jesus em dizer quem era o diabo, quem era Satanás, o que foi Lúcifer, o que rolou antes dos tempos eternos. Qual foi o desentendimento? Qual a natureza da história? Esse desinteresse de Jesus por genealogias metafísicas. Esse desinteresse de Jesus por viagens antigas de explicação detalhada, de esquemática e absolutamente pronta para o consumo intelectual humano.
sobre questões dessa natureza. Você não vê nenhuma preocupação. Chega um pessoal para ele e diz assim: mestre, você ouviu dizer desses galileus que Pilatos matou e ainda derramou o sangue deles junto com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam? Aí Jesus disse: ouvi falar assim. Agora vocês estão pensando que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus sobre os quais não aconteceu tragédia nenhuma? Em verdade, eu vos digo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que conforto, né? Aí ele, em vez de parar por aí, ainda provoca mais. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé eram mais pecadores porque estavam nessa hora, nesse lugar, no World Trade Center, do que os demais habitantes de Jerusalém? Em verdade, eu vos digo que não eram. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Era uma outra chance enorme de explicar a questão do bem e do mal, origens, e definir princípios, estabelecer alguns referenciais de compreensão, apaziguar e acalmar o coração. O cara dizendo: não, olha, página 213, artigo 12, está a explicação para esta questão segundo Cristo. Ele não deixa nada, só manda mudar a mente, só manda consertar a vida, só manda o indivíduo saber que nenhuma calamidade que acontece na existência é calamitosa, que a grande calamidade é passar pela existência imutável, inconversível, não transformável, não arrependível, não capaz de tirar o véu e aumentar a compreensão, de discernir, de perceber no coração, transformando a percepção não como uma filosofia ou uma abstração, não como um conceito. Para Jesus, tudo que é verdade não é abstração. Em Jesus a verdade nunca é abstração. Em Jesus a verdade sempre se transforma em vida. Se é verdade, gera paz. Se é verdade, produz misericórdia. Se é verdade, promove a justiça. Se é verdade, põe o indivíduo no caminho da harmonia no seu próprio coração. Se é verdade, produz o bem. Esse é o critério dele. Ele não discute filosofia nem teologia com ninguém. Bem e o mal. Ele simplesmente chega e, sem explicar de onde o diabo vem, ele manda o bicho ir. Sai. Não explicou de onde veio, mas também disse onde não fica. Aqui não. Passa de passagem. Sai. É estranho isso, que ele admite a existência dessa presença, não explica a metafísica dessa existência e simplesmente a reconhece e a expulsa e não diz para onde. Mal ele reconhece. Por isso é que ele cura. Por isso é que ele traz sanidade. Por isso é que ele chama a mente para a consciência. E é por essa razão que ele chega diante do túmulo de Lázaro e chora um choro que o texto grego descreve como um choro carregado de uma compulsão doída. Essa é a maneira dele de falar do mal. É chorar. E a maneira dele de falar do bem é dizer: Lázaro, vem para fora. E à medida em que você vai olhando o Evangelho,
Você vai descobrindo que Jesus não está nem um pouco preocupado com essas questões que são apenas os grandes disfarces, as grandes panaceias, as grandes ilusões, as grandes pretensões, as grandes mentiras e os grandes desvios que nós, seres humanos, construímos para evitarmos para sempre o encontro com a verdade. Porque do ponto de vista de Jesus, não há nenhuma verdade acerca do passado para ser alcançada como abstração. Eu fico vendo a Discovery, num programinha dela, que às vezes é interessante, às vezes é mais idiota do que interessante, chamado Reescrevendo a História. Aí tem umas coisas legais, mas tem outras que você vê com uma arbitrariedade. Mas claro, eu não estava lá, então como quem está com a palavra sou eu, quem faz o script agora, quem é o arqueologista sou eu, quem é o historiador sou eu, quem é o redator do texto sou eu, então eu vou reescrever a história. E daí? Eu não estava lá para ver, pode ter sido, e pode ter acontecido numa variável da milésima coisa possível e não nenhuma das duas. Agora, como a gente não estava lá, tudo vira realidade. Esse exercício de viajar para trás e dizer: Deus, estarei em paz contigo hoje se me explicares direitinho por que o mal começou e quando. Jamais vai produzir um encontro com a verdade, porque a verdade não habita a sistematização dessa explicação, porque essa explicação simplesmente está para além da minha e da tua compreensão. Mas enquanto isso a gente discute. A gente quer saber a razão do filho ter nascido com o pé para dentro, ou do meu pai com 1 ano de idade ficar com a perna direita aleijada, ou de uma catástrofe que nos acometeu. Só crerei em Deus se Ele me explicar. Aí te apresenta um livro que encadeia um monte de supostas coerências que fariam com que você pensasse e cresce que a gente só padece coisas no tempo presente pagando contas antigas, de vidas passadas. Contas essas que a gente nem sabe quais são. É como o indivíduo está recebendo a pedagogia, o ensino do problema que ele não ficou sabendo qual era. É levar o cara para a sala de aula e explicar a solução e não dar para ele a questão. Mas tem gente que topa. E que gasta a vida inteira nisto aí. Ou em qualquer outra variável de explicação. Agora, enquanto isso, a vida vira uma grande abstração e o indivíduo não experimenta a verdade como boa nova para ele. Olha só. Jesus passa por cima da filosofia que essa questão suscita, da teologização que essa questão suscita, da doutrinação que essa questão provoca, e dá uma resposta que simplesmente diz: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Olha, quando Jesus disse nem ele pecou, a teologia cristã teria obrigação de contraditá-lo. A teologia cristã teria que dizer: um puritano meticuloso, um ortodoxo meticuloso, tinha que chamar Jesus para uma conversa. Como nem ele pecou, todos são nascidos em pecado, e o pecado original. Mas Jesus não está preocupado com o pecado original também. Não está. Olha só como ele simplifica. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Ele admite a possibilidade de que haja um olhar bom ou de que haja um olhar mau. Ele chega na parábola do joio e do trigo, diz que Deus semeou o trigo. Aí perguntam a ele: e de onde vem o joio? Ele disse: foi um inimigo que semeou isso. Com isso ele está dizendo, não que existem pessoas que pecam e existem pessoas que não pecam. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e se não vos arrependerdes, ele mesmo disse, todos igualmente perecereis. É a versão de Jesus de Romanos. É a mesma coisa. No entanto, o que ele está dizendo é, olha, nem ele pecou. E eu não estou falando das metafisicalidades de pecado, nem da natureza essencial da perdição humana. Isso é coisa para vocês discutirem. Eu estou fora. É o Criador dizendo, me deixem fora desse papo. O que eu estou dizendo é que não foi um ato dele que produziu esse pecado. Quando diz, nem ele pecou e nem os seus pais, se a gente fosse pegar a tese, por exemplo, reencarnacionista e levá-la a sério, a gente teria que pensar que aquele indivíduo teria nascido com aquele problema nos olhos, apesar de nem ter pecado na vida presente, nem ter pecado em nenhuma vida anterior. Portanto, era mais perversa ainda a declaração de Jesus, desse ponto de vista. E também não é maldição hereditária. Não é a consequência do pecado dos pais dos filhos. Garoto nasceu cego. Parece meu filho Ciro, quando era pequeno, que ficava me perguntando por quê para tudo. Por quê? Porque era uma coisa aflitiva. O garoto era insaciável. Aí se eu dissesse, filho, Jesus simplesmente não quis dizer por quê. Aí ele dizia, mas por quê, pai? Aí eu tinha que ficar. Pelo amor de Deus, nunca ninguém me provocou tanto a tentar responder alguma coisa a exaustão quanto ele. Mas e por quê? Eu digo, porque não haverá falta de porquês, você entendeu? Porque é igual a infinito. Porque é igual a infinito, infinito. Porque o infinito significa igual a porquê. Nem ele, nem os seus pais. Você não tem que fazer uma reflexão sobre vidas pregressas, nem necessariamente sobre alguma coisa que tenha acontecido aqui como um desvio pessoal que gerou essa doença, enfermidade ou calamidade, e nem como punição aos pais na cabeça dos filhos. O que aconteceu é para que Deus tenha uma coisa pessoal com esse cara. Em outras palavras, jamais haverá essa doutrina, porque Deus lida individualmente com cada um. Não há uma doutrina do sofrimento, porque não existe um sofrimento. Existe o teu, existe o meu, existe o de cada um de nós. Isso não é passível de ficar numa enciclopédia. O que Jesus chama é o significado da vida, não para alguma coisa que aconteça em camadas filosóficas, teológicas, universalmente complexas, platonicamente projetadas e quase impossíveis de serem alcançadas. Ele não está falando de nada disso. Ele está dizendo, olha, essa questão, ela tem particularidades. O mundo tem uma história particular em cada existência individual. No meu mundo, não há doutrinas para 7 bilhões. Há palavra de vida para cada um. Para cada um.
Quem pecou, ele ou seus pais? Se a gente andar por aí, eu posso até dizer outras coisas. Esse aqui foi ele mesmo que fez uma besteira. Como aquele lá de João 5, que ele acabou de curar e disse, olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Porque no caso daquele indivíduo, ele tinha somatizado a sua própria enfermidade pela via da culpa acumulada. Agora cada um é cada um, cada caso é cada caso. É por isso que a salvação e a vida com Deus também chamam tudo, não para um pacote universal, doutrinário, geral, enciclopédico, explicativo, mas para uma relação pessoal e que afirma que o justo vive pela fé. Não são justos nem a comunidade dos justos, é o indivíduo, cada um. Aí ele pega essa coisa feia de alguém que nasce cego e que não tem explicações para sua cegueira, que gostaria de saber por que ele é desse jeito e os demais não são, por que a ele lhe foi imputada tamanha limitação, por que ele tem que carregar essa chaga de morte sensorial tão importante como a da visão. E Jesus diz, olha, não há um compêndio para os cegos do planeta, mas para cada cego da terra tem uma palavra de Deus. Não há um compêndio para os sofredores da terra, mas para cada sofrimento da terra há uma palavra de Deus. E quando ele deixa esse recurso de consolação, de explicação, de fortalecimento, de consciência, de perseverança, ele não produz um tratado teológico, ele envia o Espírito Santo para ter relação pessoal com cada um, dizendo, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aí você diz, poxa, por que você está dizendo isso para nós hoje à noite? Por uma razão simples. Nós estamos, todos nós, num determinado momento da nossa vida, em que a gente quer explicações. Muitos de vocês saíram de casa para vir hoje à noite aqui, porque já me conhecem há muitos anos, a gente tem até amizade, e a amizade já justifica o movimento. Alguns outros porque foram convidados, alguns outros porque em algum lugar viram ou ouviram, alguns por causa de expectativas as mais diversas, mas eu acho muito difícil que alguém tenha vindo hoje aqui na expectativa de sair infinitamente piorado. Todo mundo vem esperando encontrar alguma coisa que faça bem a vida, ao coração, que acrescente, que melhore. A não ser aqueles que vêm para ver como eu estou. Que tem aquela moçada também que pensa que se disfarça, mas está escrito assim na testa, com neon dizendo assim, estou aqui só para ver qual é a tua. E eu estou nesse negócio de olhar para a gente há mais de 30 anos, então parece outdoor. Eu fiquei mais sensível do que scanner, você entendeu? Faço que não estou vendo nada para vocês ficarem confortáveis. Mas, em gente normal, a expectativa é levar uma coisa boa para casa, para o coração. Só que é justamente por causa dessa expectativa que a gente vai se arrebentando. Porque na busca de saber quem pecou, se foi ele ou se foi os pais, saber por que você foi deixada quando seu casamento parecia ser a coisa mais maravilhosa, por que seu pai morreu prematuramente quando você ainda tinha 5 anos de idade, por que a sua filha foi ceifada subitamente aos 15, antes de debutar, ou por que a tua vida está sempre num perrengue danado, e não sobra dinheiro nunca. Aí as igrejas aparecem.
Aí o centro Jesus Maria José abre a porta. Aí a tia, alguma coisa, apresenta uma saudação indiana e você já sente aquela coisa assim bonita, lembra o Gandhi, que gracinha, eu vou ver como é que é. E aí o cara vai, ou então vai passando na porta de um lugar, tem uma placa enorme assim, dizendo assim, desencapetamento imediato. Não é? Pá, assim, escrito. Ou então, ele recebe na internet um link para ele acessar o áudio de um pastor pregando. Diz assim, irmão, eu estava tão mal, que eu falei, ó Deus, eu vou para o inferno, mas eu não oro mais para ti. Aí de repente, irmãos, o quarto foi visitado, aí começou a brilhar tudo. E eu fui olhando lá para fora e as galinhas estavam todas ungidas e profetizando. E uma galinha falava em línguas e a outra interpretava. E entrou o pato, entrou o marreco, e todos falavam comigo, servo meu. E era aquele bando de gente falando. Gente galinácea, né? Pato, marrecas e galinhas e galos, numa reunião pentecostal, num galinheiro. Eu posso dizer aleluia, Deus pode fazer o que Ele quiser. Só estou querendo dizer é que nessa busca de encontrar alguma coisa melhor, o cara chega até aí, na reunião do galinheiro, você entendeu? Tem opção para tudo. E a viagem vai, e a viagem vai. Ou então te dão um esquema. Vai explicar, olha, você está duro porque você tem um encosto. É uma explicação muito legal, né? Não muito fácil. Tem um encosto. E agora o que eu faço? Vem aqui que eu te desencosto. Agora você vai comprar o desencostamento, você entendeu? Desencostar custa caro. Encostar é de pega em qualquer um. Agora, para desencostar tem que ter um profissionalismo enorme, demora dias e dias e dias e dias de desencostamento, afastando, afastando. E não pode dar moleza que senão pega de novo. Se faltar um dia, gruda outra vez. E o cara vai, e você vê que tem gente que passa anos dessa escravidão, como um hamster naquela rodinha ali. Não sai daquilo, não pode perder uma, não pode perder, porque está explicado. Olha, naquele dia eu perdi o emprego, naquele dia porque eu faltei, nunca mais vou faltar, meu Deus, Deus me livre, eu preciso desse emprego em nome de Jesus, eu vou ficar lá, está repreendido, está amarrado, eu vou. Aí, a vida inteira, ele encontrou um pacotinho que deu uma explicação para ele, ele ficou ali dentro, correndo igual um ratinho, branquinho, naquela rodinha, ali. Se ele for sofisticado, aí ele cita filósofos. Ele pode arranjar explicações psicológicas. Ou ele pode até dizer, o meu mapa astral mostrou que realmente eu estava num ponto de convergência negativa. O problema é que ele continua sem paz, desassossegado, aflito, lendo, é capaz de discutir na rua, brigar com os outros. Você está errado. Brigar mesmo. Em nome de Jesus, você está errado. Aí o cara vai, porque eu aprendi, está escrito na Bíblia Sagrada, ainda usa esse termo, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Aí ele cita a Bíblia Sagrada. Fala o que ele quer, mas ele diz, Deuteronômio 18, 22. Ele nem sabe se é, mas o outro também não sabe, então pega. Ele vai embora, do jeito que ele quiser. Defende Deus.
Sabe? Defende Deus. Não vou deixar falarem mal de Deus. Pobre Deus. Indefeso Deus. Coitado. Falta de respeito. Eu defendo Deus. E eu amo tanto a Deus que eu defendo a Deus com todo ódio na terra. Ódio na terra. Para melhor defender Deus, estou fazendo um curso de apologia bíblica. De mais doutrinas. E quando eu terminar isso, eu vou entrar na faculdade teológica, porque aí ninguém escapa da minha defesa de Deus. E o cara faz mestrado, doutorado, PhD, isso no caso de cristãos. Outros vão caminho de Compostela, outro vai para a Terra Santa, outro se afunda em Lourdes, outro se escorrega no Vaticano, lambendo a poeira dos santos. Meu Deus, são todos os caminhos, todo mundo querendo alguma coisa que universalmente funcione. E funcione como algo que eu tenho na minha mão para explicar a minha dor. Só que a dor não passa. E o cara chama isso de verdade, mas essa verdade não o apazigua, essa verdade não o tranquiliza, essa verdade não o liberta, essa verdade não o desvicia, essa verdade não produz nenhuma harmonia interior nele, essa verdade não suscita amor no coração dele, essa verdade não dá a ele um caminhar tranquilo na existência. Essa verdade existe apenas para ser discutida, falada, defendida, brigada, explicada, conclamada, mas não faz nada de bom na alma de quem a proclama. Essa aí não é de Jesus. Pode ser cristã, pode ter sido escrita por Tomás de Aquino, pode ser o produto da acumulação, da tradição de todos os pais e pensadores da igreja. Se não realizar o bem do Evangelho em mim, não é verdade, por mais bonita que seja a explicação. Jesus disse, lá em João, no capítulo 7, versos de 14 a 17, que quem quisesse saber acerca da sua palavra, se ela era verdade ou não, que se entregasse, que cresce e aí soubesse. Ele inverte todas as lógicas. Ele diz, olha, se alguém quiser saber, se alguém quiser de fato saber se o que eu digo é verdade, esse faça o que eu estou dizendo. Porque a minha verdade só pode ser experimentada como verdade se for praticada. Se ela não for praticada, ela não é verdade. Porque não realiza nada. Ao contrário, ela pode se transformar na sua grande mentira. Se você a construir como um pacote filosófico, teológico, religioso, guardado na mente, decorado, repetido, para fins de consumo e de embate, de guerra religiosa e ideológica, mas que não produz nada em você. Quem pecou? Não é problema de vocês. Se foi ele, foram seus pais. Agora o que eu posso dizer é que nesse caso aqui, a verdade é uma. Vocês vão ver como a glória de Deus vai se manifestar nele já.
Hoje à noite, eu queria perguntar a você o quanto a sua fé tem a ver com doutrinas que você abraçou, com credos que você comprou, com a religiosidade que se infiltrou em você, com a educação e a pedagogia de anos e anos e anos de doutrinação, de tal modo que você tem até muitas coisas para dizer sobre Deus, a Bíblia, Jesus, o Novo Testamento, doutrinas cristãs ou protestantes ou pentecostais, ou seja lá o que for. A minha pergunta é: qual a relação entre esse arcabouço inteiro, sobre toda essa tentativa de explicar, e a realidade do seu ser? Esse negócio inteiro serviu para alguma coisa até agora? Tirou tua culpa? Te apaziguou o coração? Te deu garantia eterna de perdão? Te deu certeza imutável de vida eterna? Colocou dentro de você a âncora do amor de Deus, de tal modo que você mesmo tem certeza que você está seguro, não porque você é fiel, mas porque Deus é fiel. Porque mesmo quando você é infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E é por causa dessa certeza que eu tenho sobre quem Ele é e sobre a imutabilidade desse amor é que eu descanso, sabendo que não tem dimensão nem coisa alguma de nenhuma natureza que tenha o poder de me arrancar do amor de Deus, porque essa âncora está posta em mim. A pergunta é: tudo isso que você aprendeu até agora deu a você essa garantia de imperdibilidade do seu ser? De que você é imperdível, inarrancável da mão de Deus? Colocou dentro do seu coração um espigão profundo, que verga na tempestade, mas não quebra. Colocou você sobre um fundamento de verdade, que começa no coração, no ser, de tal modo que sopram os ventos com violência contra a sua casa espiritual e existencial, mas ela não desaba, porque o fundamento é na rocha. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a gente não veio aqui para conversar. A gente veio para provar, para experimentar, para conhecer a Deus. Mas quando você conhece a Deus, e o conhecimento de Deus não tem a ver com o decorar de uma quantidade de ensinos, de doutrinas e de regras, é uma relação. É relação de vida, de amor, de encontro, de conhecimento. Está o mundo inteiro dizendo que você não é alguma coisa, mas você sabe quem você é, porque você se sabe em Deus. Gera dentro de você algumas seguranças imensas. E produz dentro da sua alma um contentamento de uma compreensão que excede o próprio entendimento. Estranhamente, você passa a compreender o que você não entende. Estranhamente, você passa a discernir o que você não pode explicar. E isso acontece
Não porque a sua mente construiu respostas, mas porque o seu espírito foi iluminado pela revelação daquele que é. E aí, quando o teu peito é invadido pelo Espírito de Deus, o resultado disso é que essa presença chega contando tudo, ainda que não explique nada. Mas o coração mergulha num contentamento. Eu digo isso não porque eu não faço as minhas aventuras de viagens para trás, para frente, as minhas especulações, mas eu faço como diversão. Porque, sinceramente, eu sei que o que importa não aconteceu há bilhões de anos atrás e nem é o que vai acontecer há trilhões de anos na frente. O que importa, o mundo está começando, o mundo está terminando, o mundo só está acontecendo nesse dia chamado hoje. E agora. Não é para muito na frente e as luzes não vêm de muito atrás. Essa luz vem de hoje. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, ilumina agora, já. Esse encontro, que só acontece pela fé, que só é resultado da entrega na graça, no descanso, no abandono do ser em Deus, sem perguntas, numa entrega absolutamente dada e irreversível. Quando ele acontece, o coração começa a experimentar essa presença maravilhosa e com ela cessam as questões. Hoje, que Deus dê revelação do amor dele para você. Você não vá para casa, alguém te perguntar, escuta, o que você aprendeu? Qual é o novo mover? Nenhum. Nova doutrina? Nenhuma. O que aconteceu lá? Nada. A única coisa que aconteceu foi que eu implorei para você se reconciliar com o amor de Deus, confiar, se entregar, se abandonar, provar, se lambuzar, se misturar, se confundir, se imergir, se deixar abraçar e possuir, tudo isso pela fé. E andando em confiança, sem medo, desassombrado, sem perguntas para trás, sem expectativas para frente. Hoje é o dia chamado hoje, e nele o justo vive pela fé. E Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, dia a dia, momento a momento. Nada para frente, nada para trás, tudo no dia chamado hoje. E eu só fiquei sabendo da genealogia de Jesus porque alguém escreveu. Porque ele mesmo nunca disse que tinha nascido de uma virgem. Vocês já viram Jesus dessa explicação? Chegar assim, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu nasci de uma virgem. Não explicação nenhuma, coisa alguma. O que interessa é que ele só estava chegando dizendo, me conheça. Se você me conhecer, está tudo explicado. Não há nenhum dogma a acrescentar, não há nenhum corpo de doutrinas a adicionar. Se você me conhecer, e me conhecer não apenas como uma abstração mental e teológica, mas como experiência no Espírito, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, o conheçam e o experimentem em Espírito e em verdade, então aí tudo aquilo que você não pode explicar vai estar explicado como paz dentro de você. Esse é o bem do Evangelho, vocês entenderam? É isso que faz toda a diferença. É essa não filosofia que é a grande verdade, aonde cada um tem que conhecê-la e prová-la em si mesmo. Do contrário, ela não tem bem nenhum a realizar na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, por favor, dá que esse nosso encontro aqui tenha realizado aquilo que palavra humana nenhuma produz e que só pode ser gerado pela ação do Espírito Santo.
essa revelação de quem é Jesus, essa vontade de se abandonar no amor de Deus, essa libertação de todo medo em relação a Deus e a confiança que surge no lugar. Dá que tudo isso cresça em nós. E que a gente, na entrega e no abandono em Ti, te beije e seja beijado pelo Teu amor de tal modo que o coração saiba. Nem sempre com muita explicação a dar e sem nenhuma necessidade de o dar, porque dos olhos brilha a luz da consciência de quem sabe, porque foi pacificado pela própria verdade no coração. Por favor, dá que o Espírito Santo tire todo o véu de compreensão e que cada pessoa que tenha entendido o que eu tentei dizer. E como eu sei que isso procede do Evangelho, eu peço que tu apliques essa palavra e a transformes em segurança, confiança, paz e boa nova na vida de cada um aqui. No mês que vem, quando a gente se encontrar, todo mundo esteja mais pacificado, mais tranquilo, mais livre, mais liberto, mais confiante, nem sempre podendo explicar tudo, mas sempre sabendo que tudo está sabido. E que aquele que te sabe, a quem você conhece, sabe por você e você descansa nele. Por favor, dá-nos dessa paz. Eu peço que seja assim, pedindo que o amor de Deus, que é eterno, e que chega carregado de amor de Pai, e que a graça de Jesus, o Cordeiro eterno de Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que a graça dele se derrame sobre todos nós e se transforme em confiança e paz, e que o poder do Espírito, a alegria, os dons, a esperança, o gozo, o fator existencial da ressurreição seja suscitado pelo Espírito Santo como vigor no nosso coração. E assim que andemos em paz e em vitória, eu te peço em nome de Jesus. Amém.